Ajuda-nos, Senhor, a atingir corações sábios. Salomão faz várias admoestações quanto a sermos sábios, né? Nos momentos da vida. E nós teremos mais momentos difíceis e complexos, né, de serem administrados do que momentos bons. Essa é uma comprovação, né? E temos que ter, né, corações sábios para saber superá-los. Aqui em Provérbios, capítulo 15, né, do versículo 1 ao 33, ele diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos lábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. Aos olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa dos justos há grandes tesouros, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho dos perversos é abominável ao Senhor, mas Ele ama os que seguem a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o nosso coração, né? O coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca do insensato se apacenta da astúcia. Todos os dias dos aflitos são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. A astúcia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente, onde não há conselhos. Fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Para o sábio há caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios dos maus, mas a palavra bondosa lhes são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigos alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos.
Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Salomão, apesar de alguns deslizes, que são comuns em nós seres humanos, mas ele amava o Senhor. Por sua vez também o amava, muito. E ele possuía muito entendimento, e sabedorias invejáveis dadas por Deus. Continuamos a ouvi-lo em Provérbios 16, de 1 a 33, que diz ele: o coração do homem pode fazer planos, mas as respostas certas dos lábios vêm do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Ele fez até o perverso para o dia da calamidade. Abominável ao Senhor, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que o grande rendimento com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autoritárias no julgar. Não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança são justos, pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com a justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir prudência do que a prata. Os caminhos dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o sabor. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua astúcia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminhos que parecem ao homem bom, direito, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem despravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são cães, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Nós temos reflexões de Salomão
discorrida, né, sobre as coisas da vida. E ele continua aqui em Provérbios 17, de 1 a 28, onde ele diz: melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e contenda. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas ao coração prova o Senhor. O malfazejo atenta para os lábios aníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mas mais fundo está a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal. Por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua astúcia. Quanto àqueles que pagam o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Interessante, né? Que o que justifica o perverso, né, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta da sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pela extremidade da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, e contra todos os direitos ferir ao príncipe. Quem retém a palavra possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Palavras de Salomão quanto à insensatez, nós vamos, né, e a falta de entendimento do homem nércio, né, e perverso, nós vamos encontrar em Provérbios 18, de 1 a 24, onde ele diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdade, né, a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites branda a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A palavra do maldizente são doces bocados, que descem para
para o mais interior do ventre. Quem é negligente à sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido do sábio procura o saber. O presente que o homem faz alargar-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais com a fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. O homem que tem muito amigo sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então eu finalizo este estudo, com palavras do sábio Salomão, um rei dos reis, o rei, mais poderoso e qualificado que teve sobre Israel, cujo nome hebraico é Shalom, C-H-A-L-O-M, em hebraico, que significa paz. E para que nós alcançamos corações sábios e espírito em paz, nós temos que buscar a sabedoria. Porque eu digo por mim, ao consultar esses textos do livro de Provérbios, em quase todos eu me vi incluído nos erros que se comete nessa terra, os erros que o homem comete, principalmente quanto à soberba, a olhos altivos e por aí vai. Então temos que tomar muito cuidado, para que achamos graça perante o Senhor, ou para que refaçamos nossos caminhos, a ponto de que alcançamos dele a sua misericórdia para conosco, devido ao nosso mau desígnio de coração. E ele continua aqui dizendo que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos os adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplica, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama sua alma. O que observa a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejo contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente.
A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga os seus benefícios. Castiga a seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livras, virás ainda a fazer de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Muito propósito há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O que torna agradável o homem, é a misericórdia do Senhor. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quanto ferires ao encarnecedor, e simples aprenderá a prudência ao repreender ao sábio, e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixar de ouvir as instruções, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do insensato. Amém? Então são admoestações de Salomão, um homem sábio, foi rei, que tinha um poder de observação sobre todas as coisas muito grandes. E é um livro de muito entendimento, e de grande sabedoria e de grande valor, para que refletimos sobre como nós nos comportamos, e faz que podemos pedir a Deus sabedoria para ter discernimento quanto a os nossos equívocos, fazermos as nossas autocríticas e pedir a Ele para que tenhamos a sabedoria de nos criticar, e o mais difícil, que só Ele nos dá esse poder de nos regenerar, de nos corrigir. Amém?